expresso em segundos, de acordo com o sistema internacional. E no eixo vertical, eu tenho o espaço expresso em metros. Tá bom? Espaço aqui, ó, em metros, na vertical. E aqui nesse eixo horizontal, eu tenho o tempo expresso em segundos. Tá? Olha as marcações que foram faladas lá, ó. Observa que a cada um segundo, olha, você tem as mesmas distâncias aqui, ó. As distâncias aqui, elas têm que ser iguais, olha. Porque você tem intervalos de tempo iguais. Tá bom? Distâncias iguais. Quando você for construir um gráfico, tem que ter muito cuidado. Essas distâncias aqui, elas têm que ser sempre iguais, olha. Você não pode colocar distâncias diferentes, porque o seu gráfico vai sair errado. O mesmo vale para o eixo que está na vertical. Tá bom? Então aqui eu tenho o seguinte, gente. Deixa eu ver aqui. Então eu tenho aqui, olha, para o eixo do tempo, eu tenho a origem, o tempo aqui inicial que é o 0, aí 0, 1, 2, 3, 4, 5. A variação aqui está sendo a cada 1 segundo, tá certo? E aí no eixo das posições, eu tenho as seguintes posições, ó, 5, 10, 15, 20 e 25. E aumentando, certo? Valores positivos, tanto para o tempo como para as posições. Tá bom? Agora observe o seguinte, olha. Aqui eu tenho a origem. Esse primeiro pontinho verde aqui eu tenho a origem, certo? Vocês já sabem. Ponto A, qual é o par coordenado aí? Qual é a coordenada no caso? Qual é a coordenada do ponto A? Então você vai observar que para o ponto A, você tem o valor 1, aqui olha, ó, você vai observar aqui, ó, que você tem o valor 1 para o tempo, e você tem o valor 5, certo? Você tem o valor 5 aqui para as posições, ou seja, o par ordenado vai ficar 1 e 5, certo? Ou seja, 1 que está correspondendo aqui ao eixo X, não esqueçam, que consequentemente corresponde ao eixo do tempo, tá? E o 5 corresponde ao eixo Y, que para nós aqui, no nosso estudo aqui de física, está sendo o eixo S, o eixo das posições, tá bom? Então no ponto A, eu tenho um instante 1 segundo, certo? E a posição 5 metros. Tá ok? No ponto seguinte, eu vou ter o seguinte, eu vou ter que, para eu ter o tempo 2 segundos e a posição 10 metros. E no ponto B, depois de 3 segundos, qual é a posição? 15 metros. Depois de 4 segundos, o móvel, no caso, ele vai estar na posição 20 metros. E para finalizar, depois de 5 segundos, a posição será a posição 25 metros. Tá? Eu imagino que vocês já saibam trabalhar com esse sistema de coordenadas aí, porque deve ser o mesmo assunto que o professor de matemática está mostrando para vocês também. Vocês já devem ter conhecimento sobre isso. Agora nós temos que lembrar o seguinte, olha, que para cada valor de t, há um valor correspondente de s. É assim que a gente monta o gráfico. Você determina, você leva em consideração o valor do tempo, e para cada instante você vai ter um valor correspondente da posição. Falando ainda sobre o gráfico S em função de t, nós sabemos que no movimento uniforme, certo? Nós sabemos que no movimento uniforme, gente, eu tenho que a velocidade ela é constante, né?
A principal característica do movimento uniforme é que a velocidade ela é constante, ela não muda, ela é sempre a mesma. Eu falei muito sobre isso na nossa outra aula, certo? É constante, a velocidade é constante. E aí, o movimento uniforme ele possui uma função que é chamada função horária dos espaços, que é essa daqui, olha, a função horária dos espaços. E essa função ela define, né, ela estabelece a posição do móvel em função do tempo, certo? Ela estabelece a posição do móvel em função do tempo. Foi isso que nós aprendemos na nossa última aula, tá? E eu observando essa função aí, a função horária das posições, eu vou perceber que ela é uma função do primeiro grau, certo? Ela é uma função do primeiro grau. E como toda função do primeiro grau, o gráfico dela é uma reta. O gráfico é uma reta, olha. O gráfico é uma reta. O gráfico de toda função do primeiro grau é uma reta. Isso vocês já devem saber. Assim como devem saber também que o gráfico de uma função do segundo grau é uma parábola. Tá bom? Então, aqui eu tenho o gráfico da função horária das posições. Tudo bem? Eu quero destacar aqui para vocês alguns pontos que são fundamentais vocês perceberem nesse gráfico. Quais são os pontos? Primeiro, a posição inicial. Quem é a posição inicial, gente? Ó, a posição inicial corresponde à ordenada em que a reta intersecta o eixo das posições. Então, toda vez que esse gráfico, quando ele toca, olha só, quando ele toca o eixo S, né, que é o eixo das ordenadas, quando ele toca o eixo S aqui, ó, no caso, esse ponto aqui, gente, esse ponto aqui, olha, ele vai representar a posição inicial, certo? Se, por exemplo, aqui fosse no lugar do S0, tivesse aqui um 5, então o que que acontece? A posição inicial seria a posição 5, tá bom? No lugar do S0 aqui, olha, no lugar do S0, lá da função, você iria colocar quanto? Iria colocar um valor de 5. Você ia saber o valor que seria 5, tá bom? Não esquece disso, tá? Deixa eu apagar isso aqui que não ficou legal. Esse 5 aqui ficou muito feio. Pois bem. Então aqui a posição inicial seria 5, tá? Aí você tem, além da posição inicial, você tem aqui a posição final, né? Que é o S. Esse S aqui representa a posição final. Essa posição final aqui, é claro, ela vai depender de quem? Vai depender do tempo. Ela depende aqui do tempo. Ela é uma variável dependente, não esquece. Posição final. Ainda falando sobre o gráfico S em função de t, nós temos aqui dois gráficos, olha. Dois gráficos de S em função de t. O primeiro gráfico, gente, você observa que a reta ela é ascendente, tá? Ela é ascendente. Se a reta é ascendente, significa que a velocidade ela vai ser maior que zero. Ela vai ser uma velocidade positiva, certo? Mas lembrem-se de um detalhe. Aqui nós estamos considerando o gráfico S em função do tempo, tá bom? Quando você tem o gráfico S em função do tempo e o gráfico é uma reta ascendente, igual essa daqui, olha, ascendente, subindo, certo? Se a reta está subindo, significa que a velocidade ela é maior que zero, tá? A velocidade ela é positiva, maior que zero, tá aqui, ó, velocidade maior que zero. E nesse caso nós chamamos esse movimento de movimento progressivo. Movimento progressivo significa o quê? Velocidade maior que
zero.